discutir a vacinação contra a Covid-19 de crianças de idade a 5 a 11 anos. Entre outros destaques, a consulta pública que foi justamente realizada pela pasta apontou que a maioria das pessoas foi contrária à prescrição médica no ato da vacina. Cerca de 100 mil pessoas se manifestaram até o dia 2 de janeiro. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o médico infectologista Renato Kifuri, ele que sempre gentilmente nos atende. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Caterine. Prazer falar com você. Um feliz ano novo a você. Nós tínhamos nos falado ainda e todos que nos acompanham aqui. É verdade, doutor. Feliz ano novo. Doutor, olha só. Mesmo com a aprovação da Anvisa e de estarmos acompanhando essa vacinação infantil acontecer aí em diversos países do mundo, ainda assim o Ministério da Saúde optou por esta consulta pública e também audiência pública. Eu gostaria de ouvi-lo rapidamente sobre essa decisão da pasta, doutor, porque muita gente diz que isso atrasou muito o processo, que a vacinação já poderia estar acontecendo. Como que o senhor, como médico, vê todas essas decisões? Olha, Caterine, eu acho que a vacinação não poderia estar acontecendo porque não temos doses, né? A Anvisa aprovou a vacina e as negociações já se iniciaram, pelo que a gente sabe, pelo que o ministro anunciou, de mudança daquela nossa compra para as vacinas pediátricas, a compra já acordada com a Pfizer. O que tem que se ter é celeridade. Esse tipo de consulta pública, de audiência pública, ele pior do que atrasar, obviamente que não é bom atrasar a vacinação, mas é colocar em dúvida para a população, deixar a população insegura em relação a uma vacina, uma medida que devia ser estimulada pelo governo e não colocada em dúvida, questionada. Isso é muito ruim para o programa de vacinação, dá voz a antivacinistas dentro do Ministério da Saúde. Isso é muito perigoso, inclusive, né? Mas, infelizmente, precisamos ter passado por isso, já foi. Eu acho que os esforços agora devem se concentrar na aquisição dessas vacinas. A boa notícia é que devemos receber 3.600.000 doses ainda em janeiro, com 3 entregas de 1.200.000, e mais cerca de 16 milhões, 17 milhões em fevereiro, o que vai nos possibilitar vacinar nossas 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos, se tudo correr bem, até o final de fevereiro. Então, poderia ter sido uma semana antes, uma semana depois, acredito que sim, mas de qualquer forma foram etapas uma resistência que acabou sendo vencida pelo convencimento da ciência e pelos dados hoje claramente expostos aí por todos os especialistas. Doutor, muita gente realmente acredita que o governo é contra essa vacinação. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro Queiroga disse que, inclusive, nesse momento, haverá uma campanha de comunicação incentivando que as pessoas levem o seu filho para se vacinar. O senhor acha que é importante, neste momento, esse tipo de campanha, até para esclarecer uma série de dúvidas, doutor, que vem ventilando? Os pais ainda ficam com esse questionamento: levo meu filho ou não? É seguro ou não? Será que os benefícios superam os riscos? Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Não tenha dúvida que essas campanhas são absolutamente necessárias nesse ambiente de tanta desinformação, de tanta fake news, espalhando que vacinas vão injetar metais no seu filho, que vão fazer com que ele tenha problemas reprodutivos lá na frente, que vão injetar substâncias tóxicas, que estão querendo matar as crianças, que os dados de segurança de outros países são todos falsificados. Ou seja, claro, quem tem filhos, na hora que ouve essas notícias, ficam hesitantes em vacinar os seus filhos. E, infelizmente, o nosso presidente e o próprio ministro trabalham a favor dessas notícias falsas. Não comunica claramente que a vacina é segura. Convoca audiência pública para discutir se vale a pena ou não vacinar. Chama negacionistas para discutir o assunto dentro do Ministério da Saúde. O próprio presidente diz que não vai vacinar sua filha. Quer dizer, se isso não é propaganda contra, não é que ele não age a favor da vacinação, ele trabalha contra a vacinação, quer criar dificuldades, quer pedir receita médica, quer perguntar à população se acha que a receita médica é importante, quer discutir obrigatoriedade, um tema que é desnecessário. A população brasileira vai ser vacinada, gosta de vacina, acredita nas vacinas, confia nas vacinas. Então, ao invés de criar dificuldades, nós devíamos estar promovendo a vacinação, como a maioria dos países faz, incentivando, fazendo campanhas
Mas, infelizmente, isso acaba saindo sempre na pressão, quando a sociedade se mobiliza, quando mostra as vantagens, quando a pressão do secretário de saúde torna inevitável o processo. É um desgaste muito grande, infelizmente, respinga em todas as outras vacinas, respinga na confiança que a gente teve sempre nas vacinas. Então, nós precisamos continuar com essa informação de qualidade e vocês têm feito um papel importante aqui também, nos ajudando toda a imprensa nesse sentido. E, doutor, inclusive nessa entrevista também o ministro Queiroga disse que a vacina ela é segura, que ela não é experimental. Inclusive, a gente leva essa discussão que muita gente diz que essa vacina acaba fazendo as pessoas de cobaia porque ela foi feita muito rapidamente. Até gostaria que o senhor comentasse sobre isso. E tem também uma outra questão. A gente sabe que as crianças não foram priorizadas, né, no começo, justamente pelos baixos índices de morte, sintomas também muito leves nesse grupo. Entretanto, agora, finalmente, com os adultos vacinados, chegou a vez das crianças. Não deixa, claro, de ser muito importante neste momento. Dá para dizer, então, doutor, que essa vacinação vai ajudar a diminuir a propagação da doença, inclusive dentro desse contexto aí do avanço da variante Ômicron? Sem dúvida, em termos de saúde pública, esse é um ganho adicional que as vacinas na pediatria devem trazer. Ou seja, à medida que você amplia o número de vacinados numa população, a base populacional vacinada, você dificulta a circulação do vírus, que vai encontrar mais pessoas imunes e, consequentemente, dificultando assim, a expansão e a magnitude de novas ondas, quer seja pela Ômicron ou pela outras que eventualmente possam vir. O mundo tem adotado essa estratégia coletiva de aumentar ou ampliar a base de vacinados. Mas nós não estamos indicando a vacinação na pediatria por esse motivo, para proteger os adultos, não só para isso. As crianças já têm motivos por si só para serem vacinadas. A história de que os adultos são muito mais infectados, têm um risco muito maior, nos confundiu, nos distraiu para o tamanho do problema na pediatria. Nós falávamos que só 0,4% das mortes aconteciam em menores de 20 anos. Isso traz uma sensação, só 0,4%. 0,4%, Cátia, de 600 mil mortes, foram mais de 2.500 crianças e adolescentes vitimadas pela doença. Entre 5 e 11 anos, 308 óbitos. Nenhuma doença infecciosa, prevenível por vacina, mata mais do que a Covid-19. Ninguém hesita em vacinar seu filho contra meningite, contra sarampo, contra rubéola, contra tuberculose, contra pneumonia. Vacinas que, somadas juntas, matam muito menos do que a própria Covid. Só pelas mortes nós estamos falando, mas a gente não vacina a criança só para prevenir morte, para prevenir dor, para prevenir hospitalização, para prevenir sequelas, para prevenir falta à escola, para prevenir transmissão, como a gente começou falando. Então, nós temos razões de sobra para vacinar nossas crianças, claro, com produtos autorizados pela Anvisa, com produtos seguros, razões éticas, epidemiológicas, sanitárias, de proteção às crianças. Nós não podemos nos furtar. Quem vai se responsabilizar por uma morte de uma criança não vacinada? O Ministério não pode se omitir nesse momento. E, doutor, para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo é muito curtinho, mas eu gostaria de perguntar algo que eu acredito que as pessoas também têm dúvida, que é justamente essas doses, doutor, para a criança, elas são fracionadas, né? Quer dizer, as doses são aplicadas em doses menores para crianças, mas elas têm a mesma eficácia que as doses integrais para adulto, doutor? Explica para a gente. Exatamente isso, Cátia. É um fenômeno comum da maioria das vacinas. Quando você utiliza em idades mais jovens, a resposta imunológica é tão mais robusta, a proteção de uma criança jovem comparada com um adulto, que é possível você utilizar concentrações menores da vacina. Isso a gente faz com hepatite, com HPV, com hepatite B, hepatite A. Então, já historicamente, as vacinas são assim, e quando se estudou, e aí vai mais uma informação em relação ao que você falou de como é que é experimental, essas vacinas cumpriram com o mesmo rigor que foram licenciadas em idosos, em adultos, em adolescentes, em gestantes e em crianças. Fase 1, fase 2, fase 3, e quando se coloca no mercado, e você já tem nos Estados Unidos 8 milhões de doses aplicadas, isso não é experimento mais, isso não é estudo clínico, é ensaio clínico. Isso é dado de vida real, a vacina está comercializada, a vacina teve licença de órgãos sanitários. Então, é uma concentração menor que induz a mesma resposta
com menos efeitos colaterais, que tem se mostrado até agora, e, obviamente, com uma economia, que você, com um terço da dose, com uma dose de adulto, você faz 3 doses pediátricas, né? Muito bem, eu conversei com o infectologista, doutor Renato Kifuri. Doutor, muito obrigada pela gentileza em conversar com a gente. Foi muito importante os seus esclarecimentos nessa manhã. Sempre um prazer, à disposição de vocês aqui, para a gente sempre debater esses temas e esclarecer todos que nos acompanham. Obrigado, Cátia. Até a próxima, doutor. Tchau.